Vamos lá. Todos entrem na transmissão aí, Vou entrando na tá transmissão. ao vivo, Onde tá ao vivo, vocês clicam aí para assistir. para verem os slides, certo? Então, Vai acompanhando aí, Vinícius, quantas pessoas estão entrando na... pois bem, então vamos lá, né? Nosso tema de hoje é a Santa Missa e a Eucaristia. No nosso encontro passado, a gente falou a respeito sobre o que era a igreja, certo? A aula também ficou gravada, né? Quem quiser assistir, o link está aí disponibilizado também no canal de materiais. E aí a gente comentou um pouco sobre o que era a igreja, certo? A igreja como o corpo de Cristo, a igreja como uma instituição divina, a igreja como a verdadeira igreja de Cristo, certo? E assim, o coração da igreja, como a gente viu, o coração do catolicismo é justamente a Sagrada Eucaristia, certo? Junto com a missa. E o que seria a Eucaristia? Eu lembro que a gente falou brevemente também no encontro passado, e aí acabou gerando muita dúvida, né? O pessoal acabou até perguntando. Vocês saberem se entender muito bem. E aí a gente vai se aprofundar hoje, certo? Na questão da Eucaristia. E junto disso a gente vai falar também sobre a Santa Missa, né? Afinal, não tem como uma missa ser uma missa sem ter o sacrifício de Nosso Senhor, né? Sem ter a Eucaristia. Então, a gente vai ver também, se vocês estiverem com a Bíblia aí, é até bom, porque a gente vai ver bastante passagem, certo? E a gente vai entender como que a Santa Missa e a Eucaristia estão presentes na Bíblia, certo? Eu até pensei em trazer os documentos dos primeiros padres da igreja, mas eu achei melhor a gente se atentar primeiramente aqui nas escrituras mesmo. E adiante a gente vai estudando melhor os primeiros documentos dos padres, né? Dos primeiros cristãos falando da missa, falando da Eucaristia. Enfim, pode passar o Outra slide já. coisa boa também, pessoal, para vocês é pegarem um caderninho para anotarem as passagens. Ou até mesmo anotar no bloco de notas, no WhatsApp, alguma coisa assim. Porque vai ser, vocês vão ver muitas passagens mesmo por aqui. Então, Pois é, os slides vocês podem ver que não é aquela apresentação sublime e tal, é mais algo como tópicos mesmo, até pra gente aqui não se perder, certo? Porque é muita coisa. Então, nos slides a gente só deixa mesmo os tópicos para aula. E aqui, o que seria a Santa Missa, certo? Vocês podem ver essa pequena ilustração aí ao lado, né? Só como um exemplo mesmo. Isso daqui é literalmente o que acontece quando nós vamos a uma missa de domingo, certo? Claro que quando a gente está na missa, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue contemplar fisicamente, materialmente, o que está acontecendo aí na imagem, porque de fato isso daí não é algo material, né? Essa união aí é a união celeste, certo? Da liturgia celeste, perdão, com a liturgia terrestre, com a liturgia aqui da terra, certo? Durante a missa, nós temos justamente a união entre a igreja militante, que é a igreja presente aqui na terra, certo? Como eu posso dizer, como que a igreja material, pode-se dizer assim, certo? Não é o termo mais adequado, mas é a igreja aqui presente na terra. E a igreja triunfante, que é justamente a igreja celeste, certo? Com a união dos santos e dos anjos. E, em resumo, é literalmente isso que acontece na missa, certo? Que é o sacrifício incruento de Jesus Cristo, ou seja, é aquele mesmo sacrifício do Calvário tornado presente aos nossos olhos. E aí muita gente se confunde em relação a isso, né? O que é um sacrifício incruento e tudo mais, como assim? Seria um novo sacrifício? E não. É o mesmo sacrifício de nosso Senhor tornado presente aos nossos olhos. Não tem mais derramamento de sangue, nós não estamos crucificando Jesus novamente, Jesus não está sofrendo de novo. É como se somente durante a missa fosse resgatado aos nossos olhos aquele sacrifício lá atrás e tornado presente durante a Santa Missa. Então é como se nós voltássemos, como se nós fôssemos pela primeira vez ao Calvário contemplar o sacrifício redentor de Nosso Senhor. Então, o Dr. Scott Hahn, certo, que a gente até comentou um pouco sobre ele no primeiro encontro, ele fala bastante sobre isso no seu livro O Banquete do Cordeiro. Quem quiser pesquisar a respeito do livro, eu recomendo muito, porque ele nos diz que a missa é o céu na terra,
e vocês podem contemplar aí essa imagem, e é literalmente isso que acontece, tá? Quando a missa começa, nós nos unimos à comunhão dos santos e à comunhão dos anjos, e obviamente com Deus Pai, né, e Espírito Santo, e o nosso Senhor ali ressuscitado na Eucaristia. Então, em resumo, né, acho que deu para entender um pouco. Se vocês tiverem uma dúvida, pode falar aí. E, enfim, durante a missa, nós temos também o momento, assim, o ápice de toda a Santa Missa, certo? Que é justamente a consagração, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E a Eucaristia, acredito que, bem, a maior parte de vocês deve saber aqui, né? Pelo menos tem alguma noção. Que é justamente a Eucaristia é o sacramento mais sublime da Igreja. Porque se trata do próprio Cristo ressuscitado ali, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, quando Jesus aqui, por exemplo, em João capítulo 6, a partir do versículo 48, quando Jesus diz que ele é o pão da vida, ele está se referindo justamente à Eucaristia. A gente viu um pouquinho sobre a Santa Ceia no último encontro, que a gente vai falar a respeito também. Mas essa passagem aqui eu gostaria de citar para vocês porque Jesus deixa claro que quando se fala de Eucaristia, não está se falando de uma metáfora, não está se falando de uma parábola. É verdadeiramente o corpo de Nosso Senhor. Está aqui em João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Jesus vai dizer o seguinte: Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Para quem não sabe, né, o maná também é aquele pão que prefigurou Nosso Senhor no Antigo Testamento e tudo mais. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E agora que começa justamente o atrito, né, a confusão por parte daqueles que ouviam Nosso Senhor falando, já no versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então Jesus aqui, ele deixa claro, né? Minha carne é verdadeiramente uma comida. Então não é uma metáfora, como assim pensam, né, os nossos irmãos protestantes. Não se trata de uma metáfora. Jesus não estava contando uma parábola e no decorrer aqui da passagem, no decorrer do capítulo, Jesus não tenta explicar com uma forma, como se fosse um paralelismo, como se fosse uma alusão. Não, ele fala verdadeiramente da sua carne. Então, é isso que nós entendemos como Eucaristia, certo? O corpo, o sangue, a alma e a divindade do próprio Cristo. E essa realidade só se torna presente durante a missa. Pode passar já com o slide. E para quem perguntar que passagem foi essa que eu li João capítulo 6, do versículo 48 até o versículo 58. É uma passagem bem extensa, mas não resta dúvidas de que de fato Jesus falava da Eucaristia como a sua própria carne. Qual é a passagem? Repete aí, Tiago. João capítulo 6, do versículo 48 até o versículo 58. Pois bem, vamos adiante, certo? Aqui eu gostaria até de ler esse slide, certo? Porque a gente vai ver justamente as prefigurações, certo? Da Eucaristia e da Santa Missa no Antigo Testamento. O sacrifício sempre foi uma das formas mais tradicionais de adoração a Deus. No Antigo Testamento, os homens ofereciam animais como forma de expiação pelos seus pecados. Acredito que isso daqui, alguns de vocês já tenham ciência também. No Antigo Testamento,
os homens, né, principalmente os sacerdotes, eles ofereciam cordeiros, né, ou então bois, enfim, ofereciam animais mortos como uma forma de sacrifício, como uma oferenda a Deus, tá? E as primeiras pessoas a fazerem isso, né, o primeiro homem a fazer isso, se eu não me engano, foi Abel, certo? Ou seja, a nossa segunda geração aqui na Terra. Então, de fato, o sacrifício é uma forma muito primitiva de adoração. Então, no Antigo Testamento, a gente vê vários exemplos, certo? De pessoas ofertando algum sacrifício a Deus, como uma forma de retribuição, certo? Os homens ofereciam algum animal, certo? Que era, como é que eu posso dizer? Que era uma criação de Deus, como uma forma de retribuição pelo próprio Deus. Então, é como se eles fizessem: Deus, nós te oferecemos algo que o Senhor mesmo criou para a nossa sobrevivência, como uma forma de te adorar. Então, o sacrifício era essa retribuição a Deus. Era visto com esses olhos, oferecendo algo que Deus mesmo criou, como um cordeiro, por exemplo. E assim, os homens eles retribuíam, né? Uma forma de gratidão, uma forma de adorar a Deus de forma bem primitiva. Então, aqui em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, a gente vai ter um caso à parte, certo? Onde Melquisedeque, ele era rei e sacerdote da antiga Jerusalém, né? Na verdade, não se chamava nem Jerusalém ainda, certo? Depois que foi adaptado. Mas Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, o que já é algo em comum com o nosso Senhor Jesus Cristo quando vem, né, na nova aliança, que também era rei e também é sacerdote. E Melquisedeque, diferente dos outros homens, ele não oferece nenhum animal nenhum animal morto a Deus. Ele oferece pão e vinho, tá? Em Gênesis 14, tá? Do versículo 18 ao versículo 20. E isso, se a gente faz somente uma leitura do Antigo Testamento, sem olhar para o Novo Testamento, isso daí vai soar muito estranho, né? Por que Melquisedeque oferece pão e vinho, certo? Ao invés de oferecer algum animal, a carne de algum animal, o couro de algum animal, enfim. E a gente tendo essa leitura, né, do Antigo Testamento com o Novo, a gente percebe que Melquisedeque, na verdade, ele prefigurava o próprio Cristo. Não somente em reino, pode-se dizer assim, né, porque ele era rei e também sacerdote, mas também é uma prefiguração da própria Santa Ceia, que a gente viu um pouquinho no primeiro encontro e vai ver melhor agora, tá? Então, quando Melquisedeque oferece o pão e o vinho, é uma prefiguração da Santa Eucaristia, certo? Que Nosso Senhor institui na Santa Ceia. Então, aqui tem a passagem de Lucas, capítulo 22, do versículo 19 ao 20, né, que vocês bem conhecem também, que é ali o momento da Santa Ceia, onde Jesus ele institui a Eucaristia. E, enfim, somente para mostrar essa prefiguração, certo? Que, novamente, a Eucaristia não se trata de um símbolo, não se trata de uma metáfora, é de fato algo sagrado, é de fato algo divino. Pode passar já o slide. E aqui a gente tem a celebração do sacrifício de Cristo na nova aliança, certo? Quando se fala da celebração do sacrifício de Jesus, sempre tenham em mente a Santa Missa, certo? Porque, como a gente vê ali no segundo slide, a missa é o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Então, entendido que no Antigo Testamento os homens eles ofereciam animais a Deus como uma forma de adoração em expiação pelos seus pecados, agora na nova aliança a gente vai ter um sacrifício perfeito, que é o sacrifício do Cordeiro, né? O Cordeiro a gente sabe que é Jesus. Vai que alguém tem alguma dúvida, né? Mas sempre que se fala Cordeiro, a gente se refere a Jesus. E Jesus sim realizou o sacrifício perfeito que nenhum outro homem no Antigo Testamento, por mais que oferecesse milhares de bois, milhares de carneiros, milhares de cordeiros, não importa a quantidade, nunca conseguiriam fazer um sacrifício suficiente para a expiação dos pecados do mundo inteiro, não somente dos seus pecados particulares, mas de todos os homens. E somente Jesus conseguiu fazer isso daí quando ele foi crucificado, certo? Então, novamente a prefiguração, né? Os homens ofereciam um animal, principalmente cordeiro, como uma forma de expiação pelos pecados que cometeram,
E na nova aliança, vem de fato aquele cordeiro que desce do céu para expiação dos pecados do mundo inteiro, que é Jesus. E aqui em 1 Coríntios, né, a gente tem justamente uma passagem que enfatiza bastante a questão da Eucaristia e desse sacrifício incruento de Jesus. Né? São Paulo ele diz: o cálice da bênção que benzemos, não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, não se trata de algo meramente simbólico, né? Você percebe que Jesus e os apóstolos, eles falavam claramente sobre o corpo e o sangue, certo? Uma realidade que só se torna presente, obviamente, na Santa Missa. E também em 1 Coríntios, ali, capítulo 11, versículo 29, vai falar também, né, sobre isso. São Paulo enfatiza ainda mais, quando diz: aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Eu lembro que no primeiro encontro, acho que foi Léo, não foi? Ele teve uma dúvida em relação a isso, né? Ele perguntou por que não se pode comungar Foi, Léo. em pecado mortal. E aí São Paulo, ele nos escreve justamente a resposta para essa pergunta, né? Porque não se trata somente de um pedacinho de pão ou de um pouquinho de vinho, né? Se trata de fato do próprio Cristo. E aí, quando a gente está em estado de pecado mortal, a gente se distancia de Nosso Senhor. Então, receber o seu corpo em pecado mortal seria uma ofensa ao próprio Cristo, porque não se trata de um pão, se trata do próprio Cristo, né? E aí, enfim, uma coisa que eu queria enfatizar aqui para vocês também, certo? Pode passar E até sobre isso é interessante, né? Porque a primeira comunhão, né, com Cristo de maneira com pecado mortal foi de Judas. Sim. Né? Ou seja, Judas recebeu a Cristo e Cristo permitiu, né, que ele comungasse, né, que ele recebesse o corpo, Judas estando em pecado mortal. Mas por que Cristo faria isso? Porque mais tarde nós veríamos o resultado disso, né? Judas, ele traiu, né, Jesus, e depois, né, de trair Jesus, o que aconteceu com ele? Ele se matou. Sim. E ele foi direto para o inferno. Então, quer dizer, eu digo direto para o inferno, mas ele foi para o inferno. Essa passagem, né? Tá em João também, tá no livro de João, capítulo 13, do versículo 26 ao versículo 27, que diz assim: Jesus molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Então vejam, de fato, a profundidade que é a comunhão, né? A comunhão com o corpo de Cristo. Assim, em toda a Escritura, os apóstolos enfatizaram muito isso, que se trata de fato de uma comunhão com o próprio Cristo. Então vejam aí o que aconteceu com Judas. E é justamente isso, né? Ele afasta, quando você recebe o corpo de Cristo de maneira indigna, ou seja, da maneira pecaminosa, você está no pecado mortal, né? Quando você recebe, você afasta Cristo. E quando Deus se afasta, o Satanás entra. Essa é a coisa. Porque o mal é a ausência do bem. Então, por Cristo se afastar, quem entra é aquele que quer nos condenar, né? Ao fogo, né? Não, fogo físico, mas enfim. Tu volta lá, né? para aquela passagem, calma, a outra da Santa Ceia. Aqui. Vocês podem perceber que essas daí são as palavras da consagração, né? Quando o padre ele fala na missa, fazer isto em memória de mim, né? Aliás, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. A gente tem algumas coisas para observar aqui, certo? A primeira é, Jesus, quando ele repete essas palavras que tá aí na passagem, ele nos mostra algumas coisas. A primeira que é a seguinte: ele está na condição justamente daquele que se entrega, ou seja, na condição de vítima e na condição também daquele que salva, certo? Então, ele oferece o sacrifício e é sacrificado. Vocês podem perceber, ó. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, que assim seja feito, né? Faça isso. Ele ordena com que se faça. Porque, enfim, visando justamente um bem maior, que seria a Eucaristia, seria a expiação dos pecados, né? Do mundo inteiro. Enfim,
Ele fala também aqui, né, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, sempre na condição daquele que é vítima, daquele que é sacrificado, porém para um bem maior, né? Ele manda com que se faça isso. E algo muito interessante é que cadê? Em memória. Aqui, calma aí. Aqui, fazer isto em memória de mim. Isso daqui gera uma discussão tremenda, principalmente com os protestantes. Sim, sim. Porque o que acontece? Em memória, certo? Vocês sabem, né, que o Novo Testamento foi escrito no grego. E em memória, nessa passagem específica, está lá escrito anamneses. E existem outras passagens, como por exemplo uma que tem em Mateus, eu não lembro se é Mateus capítulo 8, mas enfim, conta a história de uma mulher, de perfume e tal, que também tem essa palavra em memória, porém não foi escrito anamneses como foi escrito somente aí na Santa Ceia. Porque no outro caso da passagem em Mateus, era uma situação diferente, não se tratava de Santa Ceia, não se tratava de Eucaristia, era uma história de uma mulher lá. E a palavra usada foi mineuma, ou seja, duas palavras distintas para um mesmo, não vou dizer mesmo significado, porque o significado é diferente e a gente vai entender isso agora. Mas para uma mesma palavra, né, para um mesmo termo que seria em memória. E por que na passagem de Lucas está anamneses e na passagem de Mateus está mineuma? Bem, poderia ser usado mineuma nessa passagem da Santa Ceia? Até poderia. Sendo que mineuma no grego é uma palavra que ela possui vários sentidos, certo? Possui sentidos até um pouco distintos, assim, dependendo do caso. E anamneses foi justamente um termo utilizado de forma proposital para se mostrar que um fato que que ocorreu no passado, possui ligação com algo que acontece no presente, que é justamente a Eucaristia. Então, a anamneses, esse termo dá ainda mais ênfase a algo que se continua pelo decorrer da história. E vocês podem perceber que na passagem em si é isso que Jesus quer, né? Fazer isso em memória de mim. E aí, a anamneses, um termo muito mais, como é que eu posso falar, abstrato, pode-se dizer assim, não abre brecha para nenhuma outra interpretação. Significa justamente aquilo que acontece no passado, um fato que ocorreu no passado, que foi a Santa Ceia, e que possui ligação com o presente. Então, por isso que o autor, né, por isso que Lucas, ele escreve anamneses, certo? Justamente para que não haja nenhuma outra interpretação. Pode passar agora para outro slide. E aqui a gente tem aquela questão que a gente viu no início, né? Da Santa Missa, que é a união da liturgia celeste com a liturgia terrestre. Muita gente não tem conhecimento disso daqui e, novamente, eu recomendo que vocês leiam, certo? O livro O Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn, que é um dos maiores biblistas, se não o maior biblista que nós temos atualmente. E, enfim, aqui nós temos várias referências da Santa Missa, não somente da Santa Missa, mas do catolicismo mesmo, expresso no livro do Apocalipse, tá? Quando se diz que nós nos reunimos com os anjos e santos para adorar o Cordeiro na missa, é de fato uma união presente, ou seja, é de fato uma união que acontece ali até o final da missa. E vocês podem ver aqui, ó, ao lado tem justamente a passagem. Essa daqui é tudo do livro do Apocalipse. A missa dominical, quando fala que João ele foi arrebatado, se eu não me engano, eu não lembro o termo que está lá, no primeiro dia da semana, que a gente sabe que é o domingo. Aí tem o sumo sacerdote também, no capítulo 1, o altar, os sacerdotes, né, no geral, o celibato consagrado, que no Apocalipse é chamado de eunuco, tá? Eram homens que não se relacionavam com nenhuma mulher. O incenso, que a gente também vê na Santa Missa. A hóstia eucarística, que como eu falei, né, não é possível existir missa sem a Eucaristia. Cálices, olha, cálices e taças. O sinal da cruz, que é justamente o marco, né, o sinal que simboliza o cristão. Que cristão é esse que possui um outro sinal, né, um sinal externo que não o sinal da cruz, né? Aí o glória, o aleluia, o corações ao alto, que isso daqui para mim é um dos momentos assim mais lindos, expressos não somente no Apocalipse, mas também
na Santa Missa, né? Quando o sacerdote ele fala corações ao alto, e aí os fiéis respondem, nosso coração está em Deus. Isso daqui é justamente, mostra aquela outra imagem lá, aquela da missa. É literalmente isso que acontece aqui, pessoal, né? Os nossos corações se voltam para o céu, em comunhão com os santos e com os anjos. Então não é à toa que se fala corações ao alto, certo? Por que corações ao alto? Né? Justamente por conta disso, por conta dessa união com os santos e com os anjos. E aí tem o Cordeiro de Deus também, né? A proeminência da Virgem Maria, acho que vocês devem conhecer também Apocalipse 12, né? Que fala da mulher do Apocalipse, que o dragão não consegue devorá-la, não devora nem ela e nem o seu filho. Ou seja, a gente vê uma proeminência dessa mulher, que é a Virgem Maria, sobre o inimigo, né? Sobre a serpente, sobre o dragão, enfim, sobre o demônio. A intercessão dos anjos e santos, aí vai passar justamente uma passagem de São Miguel, né? Onde São Miguel ele está batalhando com os outros anjos. Então a gente vê os anjos intercedendo. E o grande final, né? Que é o banquete das núpcias do Cordeiro, a Sagrada Eucaristia, né? Então o Cordeiro sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o banquete seria justamente a comunhão, certo? Então, enfim, acredito que deu para entender, certo? Os slides são mais assim em forma de tópico mesmo. E, enfim, é isso, né, Ricardo? Quer dar mais algum comentário a respeito? Não. Só enfatizar mesmo que agora, né, com essas coisas que vocês viram hoje, né, com todos esses assuntos, né, vocês viram hoje, que vocês, com certeza, quando forem a uma missa, vocês vão olhar com outros olhos, né? E ainda mais sabendo que a missa é o céu na terra, né? Então, prestem bem atenção, né, na próxima vez que vocês forem à missa, a cada momento da missa. Né? E aí vocês vão percebendo o que a gente falou hoje aqui, né? O que a falou hoje aqui, e vocês vão comparando, né? Com o que realmente acontece junto com os céus, né? A união com os santos, com os anjos, né? Então, enfatizar que vocês lembrem sempre, né? Que a Eucaristia não é só um pãozinho, é o nosso Senhor que está ali, né? Transubstanciado. Isso aí, esses termos vocês vão explicar um pouquinho mais na frente, porque aí vocês vão se embolar todos, mas é o Senhor que está ali, né? E a missa, ela é o céu na terra, ou seja, é o momento que a gente está em união com os santos, com os anjos, com o Nosso Senhor, com o Espírito Santo, enfim. Pois é, né? Então, assim, nas escrituras a Santa Missa ela tá clara, né? Essa celebração do sacrifício está claríssimo, principalmente no livro do Apocalipse, certo? Vocês vão ter acesso a esse material, tá? Com todas as referências bíblicas do Glória, do Sinal da Cruz, do Cordeiro de Deus, do incenso, da hóstia, dos cálices, enfim. E encerrar somente com a passagem de João capítulo 1, versículo 29, que diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Acredito que essa frase deve soar familiar para vocês também, né? Que é o que ouvimos em toda a Santa Missa e ouviremos, né, domingo, na missa dominical novamente. Então, enfim, pessoal, é isso. Vamos responder agora as dúvidas, né? Pode encerrar a Responder gravação. as dúvidas. Inclusive, Rian deu uma ideia